sou seguir e encontrar porto seguro para ancorar. Eu sei que puro eu devo ser, sua bondade vai me salvar. Na lealdade vão me manter, melhor aventura é andar com você. Eu vou seguir para o largo marchar, eu sei de onde eu vim, pra lá vou voltar. Por mais que tentem, não vou me calar. A minha armadura é confiar. Eu vou seguir para o largo marchar, eu sei de onde eu vim, pra lá vou voltar. Por mais que tentem. Bom dia, boa tarde ou boa noite, né? Não sei que horário que você estará assistindo, né, o vídeo de hoje, mas seja que horário que for, você se sinta aí cumprimentado, tá? Se sinta aí aquecido, se sinta acolhido, né? Se sinta feliz aqui assistindo o vídeo aqui do Conectado 7, né? Hoje nós teremos uma Cuiabá fria, né? Para os padrões cuiabanos. A máxima de hoje, agora está fazendo 25 graus, né? Mas aqui está dizendo que nós teremos, será um dia, a maior parte do dia será nublado em Cuiabá. Aliás, nós estamos fazendo 19 graus agora, tá bom? E será um dia nublado em Cuiabá, 19 graus a mínima, e a máxima de hoje será 27 graus, tá? É o que diz aqui o clima-tempo. Vamos falar alguma coisa sobre o mercado, tá? O seu dia maravilhoso. Então hoje é 27 graus a máxima em Cuiabá, tá? Hoje, dia 30 de outubro, agora 30 de outubro, né, gente? Que interessante. Nós estamos já no finalzinho mesmo, né? Nós estamos no finalzinho do mês, né? Nós estamos no finalzinho do mês. E aqui vamos falar um pouquinho do mercado, né? Ambev eleva lucro líquido em 36% no terceiro trimestre. Ambev. Ibovespa hoje está em alta de 0,85%, 148.632,93 pontos, tá? O Ibovespa. O dólar dos Estados Unidos em real, o dólar está em alta de 0,22%, um dólar está custando R$ 5,37. O euro também está em alta de 0,21%, o euro está custando R$ 6,23, tá? A taxa líquida do Dow Jones está em baixa de 0,16%, está custando 47.632 pontos aí Dow Jones. E o IBRX Brasil, a máxima está de 0,80%, 62.776,05 de pontos, tá? Que legal, né? A ADVFN Brasil, há 45 minutos, a empresa do Reino Unido registra um forte aumento dos seus ativos, né? E a Puma cortará 900 empregados até o final de 2026, segundo a Reuters, né? Reuters mandou essa informação. E Dow Jones futuros recuam após encontro entre Trump e Lula, né? Não está sendo tão vantajoso para Trump, né? Tentar fazer acordos aí com o Brasil, mas tudo bem, gente, né? Cartão alimentação, o maior criminoso do estado do Rio de Janeiro, aqui ó, não foi preso na operação, tá? O chefão lá, o chefão do CV, o maior criminoso do estado do Rio de Janeiro, está solto e dando entrevistas, diz Clauber Braga sobre Cláudio Castro, sobre o governador do Rio de Janeiro, né? Então quem que é esse Glauber? É o deputado federal Glauber Braga, do PSOL, tinha que ser da esquerda, né? Que em vez de entristecer-se pela morte, né, de 4 policiais, o cara tá dando, tentando fazer lacração, né, pela morte, segundo ele, de inocentes, né, sendo que 60
narcotraficantes, narcoterroristas, pessoas que aterrorizavam nas comunidades do Rio de Janeiro, roubando a segurança do povo do Rio de Janeiro. Então esse Glauber Braga está querendo aparecer, porque ele tem o desejo lá, deputado estadual lá do Rio de Janeiro, da Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro, ele quer ser governador, tá? Então o projeto dele para o ano que vem é candidatar-se a governo do estado, e está metendo o pau no Castro, né? Aí ele faz uns discursos bonitos, né, para agradar o ouvido da esquerda e o ouvido do Lula, né? Principal narcoterrorista do Brasil, né? O cara que apoia todas as políticas do Foro de São Paulo e apoia Maduro, né? Lá no Planalto. É uma vergonha o nosso país. Nosso país é uma vergonha, né? Então nós estamos entristecidos por tudo que aconteceu no Rio de Janeiro, lógico. A polícia subiu o morro para tentar prender um narcotraficante, um narcoterrorista, né? Que é o tal lá do... Como é o nome do cara? Tem um apelidinho dele lá. É um bandidão lá, que é o chefe do CV, né? Do Comando Vermelho. E aí, ele tem um aparato ao redor dele, que é um exército, né? São soldados altamente que estavam armados, né? Com fuzis de guerra e vestindo roupa camuflada de soldados norte-americanos, né? Que estavam no morro lá protegendo esse bandido, esse bandidaço aí. Que logo, logo ele será preso. Porque mais de 60 foram presos, né? Vivos. E morreu lá 120, 130. Podia morrer 1.500 bandidos. Podia fazer. Não é só numa rua juntar um corpo ao lado do outro. Podia ser uma avenida enorme, né? O corpo de um lado do lado do outro. E não tinha só negro lá, como o deputado está falando, tá? Tinha muito. A maioria das que estavam mortos eram brancos, tá? Então não vem fazer discurso aqui para ganhar lacração de que a polícia estava errada, né? De que o trabalho está errado. O trabalho foi bem feito. Só que, como as vielas do morro, né, tudo descoordenado, não se descobriu ainda o esconderijo do bandidão. Eles querem pegar o bandidão e a polícia vai acabar prendendo o bandidão, sim. O governador do Rio de Janeiro não deve se intimidar com essas falas, tá? De esses deputados da oposição. Deputadas e deputados da oposição. Ontem também nós vimos o entreveiro lá no Congresso Nacional, né? Lá no debate lá sobre essas questões de segurança mesmo, aí tava lá o sargento Farrur, né? E aí tinha uma deputada lá que ficou toda, eu acho que ela tava nos dias dela, essa aí, minha mãe tá batendo lá a vitamina dela, vamos esperar um pouquinho. Acho que já bateu. Então, aí o deputado Farrur, a deputada discutindo com outro deputado de direita, a deputada de esquerda, deve ser do PSOL, então do PT, de algum partido de esquerda. E a deputada gritava, completamente descontrolada. Parecia que todo o sangue do Chico dela, o sangue do Chico, né, tinha subido na cabeça dela. Ela gritava, xingava, chamava os deputados de terroristas, não sei o quê, e mandava falar que eles eram moleques, mentirosos, não sei o quê, um monte de coisa, entendeu? Completamente descontrolada. Então, eu acho que esse tipo de deputado ou deputada, o que devia fazer com ele? Gente, cassação. Aquela mulher, pelo descontrole dela, pelo péssimo exemplo dela, como mulher, tá? Como mulher, deveria ser caçada. Essa mulher não tem controle emocional nenhum controle emocional para ser deputada. Xingou, chamou os deputados, outros parceiros, colegas, né, de moleques, não sei o quê, começou a xingar eles, mandaram eles para aquele lugar, né? E aí o Farrur disse, olha, vá pro inferno. A mulher chegou gritando no ouvido do Farrur, que tem mais de 60 anos, quase 70 anos, o velhinho lá, deputado, né? E ela falou, olha, rapaz, vai gritar no inferno, né? Pro inferno, você quer gritar, você não sabe conversar sem gritar? E eu imagino que essa pessoa não deve ter marido, né? Porque se ela tem marido e o marido aguenta uma mulher dessa, cara, eu já dispensei duas que queriam gritar comigo, queriam me desrespeitar, mandei fora. Então é o seguinte, a gente tem que respeitar quem respeita a gente. Quem não respeita a gente cai fora, meu irmão. Eu sou assim, eu não tenho dessa não, de ficar dialogando com bandido, não. Dialogando com pessoas que querem me prejudicar, tirar minha paz. Minha mãe tá batendo a vitamina dela aqui na cozinha, que fica a parede ao lado. É da oposição. Brincadeira. É uma velhinha de 85 anos, gente. Então, não sei eu que vou chamar a atenção da minha mãe, né, de 85 anos, né? Não vou fazer isso jamais. Então é o seguinte,
Aí tinha também no meio dos bandidos uma influencer, uma influencer chamada Japinha, musa do crime, frente do CV. Quem era Penélope Japinha, e era da Hello Kitty, né? E ela fazia vídeos, tal, glamorizando o crime, a vida de criminosa, né? De mulher de traficante, de mulher de traficante do CV e tal. A Japinha, musa do crime, frente do CV. Quem era Penélope morta com um tiro no rosto em mega operação? Ela foi morta e deram um tiro, ela estava toda vestida de guerreira mesmo, sabe? Roupa camuflada, com fuzil na mão, que não sei o quê. Ela levou um tiro no meio do tiroteio, levou um tiro na cara. Eu acho que não foi o policial que matou ela, não. Acho que foi o próprio gente lá do CV mesmo que matou ela. Então daqui pra cá arrebentou tudo, né? Matou, o cara que atirou nela, tirou sangue frio. Ela também estava com um fuzil na mão. Então essa notícia em tempo real que você precisa saber que vai entender o Brasil e o mundo. E aí ela fazia vídeos assim, fumando, né? Fumando maconha, fumando droga, cheirando cocaína, como influencer, né? Aí pra Deep Web. E era conhecida como Penélope, né? Japinha, musa do crime, se dizia que era a frente do CV, do Comando Vermelho. Penélope morta com um tiro no rosto em mega operação. Uma mulher apontada pela polícia como uma das principais combatentes do Comando Vermelho, o CV, né? Morreu durante a mega operação no Rio de Janeiro. Mega operação das forças de segurança nos complexos do Alemão e da Penha, na zona norte do Rio de Janeiro, na última terça-feira, dia 28. Identificada como Penélope, ela era conhecida pelos apelidos Japinha e Musa do Crime, e foi atingida por um disparo de fuzil no rosto durante confronto com policiais. De acordo com a polícia, Penélope era figura de confiança dos chefes locais e atuava na proteção de rotas de fuga e na defesa de pontos estratégicos de venda de drogas. No momento da troca de tiros, ela usava roupa camuflada, colete tático e compartimentos para carregadores de fuzil. O corpo dela foi encontrado próximo a um dos acessos principais da comunidade, após horas de intenso tiroteio. Segundo relatos de agentes, Penélope resistiu à abordagem policial e abriu fogo contra os policiais, sendo então atingida fatalmente. Antes de morrer, a Japinha ganhou notoriedade nas redes sociais, onde publicava fotos ostentando armas e vestindo roupas militares. As imagens circularam amplamente e ajudaram a consolidar a fama de musa do crime, associada à estética de poder e glamour dentro da estrutura da facção. Dançou, Japinha! Isso que sirva de exemplo, né, para as meninas que querem namorar traficante, namorar bandido, achando que está glamorizando, né, sua vida, que está com uma vida. Rapaz, você não sabe a roubada que você está entrando. Além dos caras abusar de você, sexualmente falando assim, ainda, também vão te bater, né? Vão te mergulhar no vício e vai destruir a sua vida e qualquer futuro que você tenha para ser uma grande mulher e honrar a sua mãe, o seu pai, a sua família, né? Besta, idiota, imbecil é a menina que entra para o mundo do crime ou vai namorar bandido, né? Usuário de droga, traficante ou coisa parecida, né? Eu tinha uma amiga muito legal, gostava muito dela, a gente conversava assim, assuntos altíssimos. E essa menina resolveu se apaixonar e namorar um cara usuário de droga, olha, um viciado mesmo. E foi morar na casa dele com a mãe dele. E ela já tinha 2 filhos de um outro relacionamento. Rapaz, a vida dessa menina se tornou um inferno. Pensa numa menina bonita. Depois começou a namorar com esse cara, começou também, voltou a usar droga e tal. Hoje você encontra ela, você não a reconhece. Tá envelhecida, tá feia, tá magricela, tá assim, ó, parece uma caveira humana. Uma menina que era muito bonita, que era elogiada por ter um corpo maravilhoso, linda, né? Jovem, né? Hoje você passa, inclusive ela passa por mim aqui no bairro, ela vira a cara assim, foge. Entendeu? Para que eu não reconheça, eu não venha conversar com ela, de tanta vergonha que ela tá. Mergulhou no mundo das drogas, drogada mesmo, tá completamente drogada. E pensa num corpo que ficou completamente feio, chupado, parece uma múmia humana. E era uma menina linda, glamurosa, linda mesmo, sabe? Pensa numa moça bonita,
rechonchuda, bonita, toda, sabe, com aquele corpão de mulher linda. Pois é, começou a namorar e vivenciar uma vida a dois com um narcotraficante, um usuário de droga, né? Uma pessoa que não traria futuro nenhum para ela. E a gente andou conversando, eu conversei muito com ela, eu falei para ela, olha, pensa nos seus 2 filhos, você tem 2 filhos pequenos, olha o exemplo que você está dando para ele, namorando com um cara, fumando junto com ele, usando drogas junto com ele, seus filhos vendo isso aí, brigando o tempo todo com a mãe dele, com ele em casa, e tendo essa vida aí de vigilância dele. Olha o futuro que você está escolhendo para você. Você está se deixando levar pelo coração e não pela razão. E ela não me ouvia, ela dava risada, contava piadinhas, eu mudava de assunto. Ela vendia moranguinho, eu chamava ela de moranguinho. Moranguinho! Ela vendia moranguinho aqui em frente de uma escola aqui no CPA 4. E hoje está completamente desfigurada a pessoa, entendeu? Na época eu dei até presente para ela de livros, né? Ela estava lendo um livro até bom, né? Estava lendo um livro sobre a salvação, sobre o plano da redenção e tal. E de repente ela descambou nesse relacionamento e só piorou a situação dela. E o pai dela também aconselhava ela. Eu conheci o pai dela sempre falava, olha, cuidado, não sei o quê, eu não gosto desse seu relacionamento, eu não gosto, eu não falava com ela, entendeu? Mas o que o pai aconselhava? Entrou por aqui, saiu por aqui. Então tem pessoas que não adianta aconselhar. Deixa ela. E aí a consequência ela vai ver na vida. Se ela não se voltar para Deus, né? Não sei, porque viciada agora, drogada, não sei se volta para Deus, né? Então aqui eu vou continuar, aqui a notícia aqui, ó. A morte de Penélope ocorreu durante a maior e mais letal operação policial já registrada no estado, que deixou 121 mortos, segundo o balanço oficial do governo do Rio de Janeiro. 4 deles eram policiais, desses mortos foram policiais. A ação batizada de Operação Contenção mobilizou cerca de 2.500 policiais, agentes da Polícia Civil e Militar, com apoio de unidades especiais. O objetivo, segundo as autoridades, foi conter o avanço territorial do Comando Vermelho e desarticular bases logísticas da facção nas 2 comunidades. Moradores da Penha relataram ter encontrado dezenas de corpos na área de mata da Serra da Misericórdia, onde se concentraram os confrontos. Ao todo, 113 pessoas foram presas, sendo 33 vindas de outros estados. Presta atenção, como que essa ramificação é pelo Brasil todo. A mega operação que começou na madrugada da última terça-feira foi marcada por horas de tiroteio, fechamento de vias e paralisação parcial do transporte público no Grande Rio. Além de escolas e faculdades também não funcionaram nesses dias, né, de combate, de guerra urbana. O governo estadual classificou a ação como um sucesso, entre aspas, enquanto organizações civis e moradores denunciaram o alto número de mortes e os impactos sobre a população local. Tá? Então aqui, ó, as imagens mostram traficantes fortemente armados antes da mega operação nos complexos do Alemão e Penha. Tá? Então, na verdade, ali foi uma destruição do Comando Vermelho ali, na tentativa de pegar os principais mandatários, né? E aqui tem algumas imagens, não dá, lógico, para mostrar tudo para os senhores, né? Porque são imagens muito fortes, mas foram amplamente noticiadas no Jornal Nacional, etc, etc, né? Vamos ver se dá para aumentar aqui para se ouvir. Não, acho que não vai dar, né? Ah, peraí, como que... O Doca e o Pezão estão sendo procurados, tá? Que são os comandantes dessas comunidades aí, no Alemão, vários morros ali do Rio de Janeiro. Então há uma batalha entre esses grupos, facções rivais, que combatem pelo comando e pelos territórios ali nos morros do Rio de Janeiro. Então a polícia se organizou com cerca de 3.000 policiais, né? Subiram o morro e aí a guerra foi armada, porque aí veio lá o tiroteio de lá para cá, daqui para lá de cima do morro, né? Os caras todos preparados, os bandidos todos preparados com canhões na mão mesmo, sabe? Bazucas, granadas, que eles usaram até drone para soltar no meio das comunidades dos outros comandos, né, de outros adversários,
tentaram fugir, subir o morro, né? Todo armados, de preto, com um fuzil na mão, declarando guerra armada mesmo contra os policiais que subiram, né? Os policiais que subiram o morro. As imagens aqui são fantásticas, aí vocês, se tivéssemos condições de mostrar para vocês, mas infelizmente hoje nós não temos, mas uma outra hora a gente vai sim tentar colocar essas imagens para vocês verem como que foi o combate contra o narcotráfico, o Comando Vermelho aqui, aqui no Rio de Janeiro, tá? Aqui no Brasil. Então um vídeo de drone gravado pela polícia mostra o momento em que criminosos fortemente armados se reuniam no alto do Complexo da Penha, na zona norte do Rio de Janeiro, pouco antes de fugirem pela mata durante a mega operação das forças de segurança realizada na última terça-feira, dia 28. As imagens foram captadas por volta das 6 horas no início da operação, 6 horas da manhã, e registram 23 homens armados, alguns usando roupas camufladas e uniformes semelhantes aos das polícias, o que, segundo os agentes, dificulta a identificação dos criminosos. Mais adiante, já próximo à área de mata, as imagens mostram 83 criminosos armados fugindo. De acordo com a investigação, entre os integrantes do grupo estão chefes do tráfico de outros estados, como Goiás, Espírito Santo, Bahia, Ceará, Amazonas, Pará, além de membros da cúpula do Comando Vermelho, do CV do Rio, do Comando Vermelho do Rio. Isso aqui são notícias da Rede Globo, tá? Fuga pela Serra da Misericórdia. O vídeo mostra o grupo se deslocando em direção à área de mata da Serra da Misericórdia, ponto que se tornaria o principal foco de confronto durante a operação. Segundo a polícia, o traficante Doca, um dos alvos, que Doca é na verdade o Edgar, né? Doca, um dos alvos centrais da ação, já estava escondido fora do perímetro de casas no momento das filmagens. Então o chefão mesmo já estava refugiado em algum lugar, escondido, né? Porque na troca de tiro ele ia se ferrar, né? Em entrevista à Globo News, o secretário de Segurança Pública do Rio, Vitor Santos, explicou por que o criminoso não foi capturado. Segundo ele, a vegetação densa e o terreno acidentado dificultaram o avanço das equipes e facilitaram a fuga dos traficantes pela mata, usada também como rota de escape e área de treinamento da facção. De acordo com as investigações, a mata usada na fuga também serve de área de treinamento para novos integrantes da facção, inclusive menores de idade, afirmou o secretário. O Comando Vermelho controla mais de 1.000 favelas no Rio, mais de 1.000 favelas no Rio. As imagens apresentadas pela polícia fazem parte de um relatório que revela atos de extrema violência praticados por criminosos do Comando Vermelho. Então, gente, não é brincadeira não. E outros estados também estão sendo usados pelo narcotráfico, tá? Outros estados também. Você vê que vários estados estão, agentes de outros estados estão vindo para o Rio de Janeiro para combater a polícia, né? A subida lá dos morros. Então a guerra é declarada contra a polícia, ou seja, contra o Estado, contra você e eu, né? Contra a nossa proteção. Nossa proteção, nosso escudo é a polícia, tá? Então quando os bandidos, os narcotraficantes, narcoterroristas, eles se unem para combater o Estado, eles estão combatendo você e eu, a família, o povo, tá? Porque é a polícia que é o nosso anteparo, a polícia que é o nosso escudo. Então todos nós temos que apoiar veementemente a polícia, tá? Não tem que ficar ouvindo noticiazinha aí de Jornal Nacional, de Rede Globo, de Supremo Tribunal Federal, que a gente sabe que aquele advogado que lá está como ministro, ele já foi advogado de defesa do PCC, do Comando Vermelho, né, e do PCC, aquele advogadinho careca, vocês sabem de quem eu estou falando. Ele foi advogado do crime organizado. Então a gente não pode dar valor à perseguição que aquele cara causa às pessoas de direita e às pessoas que lutam pela sociedade, às pessoas que verdadeiramente defendem a sociedade, defendem o povo. Eu fico besta de ver cristãos defendendo Alexandre de Moraes. Alexandre de Moraes é um perseguidor da família cristã, do cristianismo, tá? Do povo brasileiro, da Constituição brasileira e do povo brasileiro. Alexandre de Moraes é um perseguidor da nossa nação. Ele nunca foi um defensor da nossa democracia e do Estado de Direito. Nunca foi e nunca será. Porque ele advoga em favor do mal e do crime organizado. Então isso tem que ficar bem claro para nós. Nós temos que ser combatentes contra o que é errado. Nós temos que lutar pela família,